gente vai continuar nossa série de exposições na carta de Paulo aos Gálatas. Essa carta que a gente tem visto, ela é recheada de emoções. Gálatas é uma região da Galácia, e nessa região Paulo plantou igrejas na cidade de Antioquia da Psídia, Listra, Derbe e Icônio, e não foi fácil plantar igrejas nessa cidade, foi a muito custo, muito trabalho. Paulo, de fato, suou, chorou e sangrou por essas igrejas. Não bastasse isso, um grupo de pessoas se infiltrou no meio dessas comunidades e estavam dizendo que Paulo estava pregando um evangelho pervertido, um evangelho incompleto, e que eles, então, estavam trazendo essa revelação completa. Paulo vai resolver esse problema e dizer que não, o evangelho que ele prega é o evangelho completo, que é a exclusividade do evangelho, a exclusividade da graça de Deus para a salvação, e ele resolve isso escrevendo uma carta, que é a carta que a gente tem em mãos, carta de Paulo aos Gálatas. E hoje a gente vai meditar dos versículos 11 ao 21 do capítulo 2. Então abre aí a tua Bíblia, Gálatas, capítulo 2, dos versículos 11 ao 21. E tudo que a gente for falar está sempre debaixo do grande guarda-chuva, do grande tema da carta aos Gálatas, que é a exclusividade do Evangelho. Nada, absolutamente nada, pode ser adicionada à obra de Cristo. Diz assim, a partir do versículo 11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será que Cristo, então, se torna ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Vamos ao Senhor em oração. Senhor, obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, pelas tuas infinitas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos nessa noite para ouvir a tua palavra. Aplica, Senhor, essas verdades no nosso coração, de modo que possamos sair daqui convictos de que tu és um Deus bom, um Deus que cuida de cada um de nós. Ilumina a nossa mente e abre o nosso coração. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse daqui é o último dos 3 sermões da sessão autobiográfica da carta. Na semana retrasada, a gente viu a primeira parte. A gente viu o poder do evangelho em transformar Paulo de um perseguidor da igreja a um incansável pregador, a um incansável defensor do evangelho. E na semana passada, nós fomos levados a uma das reuniões mais importantes da história da igreja. O coração do evangelho estava em jogo. O resultado dessa reunião moldaria o curso do cristianismo para sempre, e de fato moldou. Louvado seja o nosso bom Deus, que naquela reunião os apóstolos
reconheceram que, de fato, a salvação é pela graça e que qualquer adição a isso deve ser absolutamente rejeitada. Hoje, Paulo nos leva para um cenário diferente, um cenário menos formal. Somos levados para dentro de uma confraternização. Então, o clima é mais leve, confraternização sempre é mais tranquilo do que as reuniões do presbitério. Pelo menos deveria ser. E confraternização é uma coisa interessante. Na verdade, qualquer reunião que envolve pessoas são interessantes. Elas exercem uma influência sobre nós muito maior do que nós imaginamos. Afinal, nós somos seres que nós gostamos de nos relacionar e nós também somos seres profundamente influenciáveis. A gente deseja atenção, a gente deseja aceitação, a gente quer pertencimento e a gente também quer reconhecimento. É por isso que as pessoas ao nosso redor, sejam conhecidos ou amigos, elas têm em si um potencial enorme de arrancar de dentro de nós aquilo que há de pior e também aquilo que há de melhor. É natural a gente ter amigos que, quando a gente se reúne com eles, parece que o nosso lado intelectual fica mais em evidência. Por outro lado, tem amigos que a gente se reúne e o nosso lado mais extrovertido, o nosso lado mais engraçado fica mais evidente. Enquanto tem outros amigos que a gente vai e reúne, parece que aquelas conversas mais do dia a dia, conversas mais do cotidiano ficam em evidência. E tudo isso é bom, tudo isso é necessário e tudo isso faz parte. Entretanto, há também aqueles amigos que arrancam de nós aquilo que há de pior. Aquilo que tem de podre dentro da nossa alma. Algumas pessoas arrancam isso de modo claro, de modo bastante objetivo. Outras pessoas sutilmente nos conduzem à incoerência, sutilmente nos conduzem ao medo e também a concessões morais. E isso aqui que eu estou falando é uma coisa tão séria, tão evidente, tão parte da nossa realidade, que até mesmo Pedro sofreu com isso. Nem mesmo Pedro, o grande apóstolo Pedro, esteve imune a isso. Pedro também tinha em seu círculo próximo pessoas que, por razões que a gente vai ver no decorrer da exposição, o levaram a cometer um erro gravíssimo, e não só um erro grave, mas grave e público, de modo que foi necessária uma repreensão na frente de todas as pessoas que estavam ali reunidas naquilo que era para ser apenas uma confraternização, um momento de comunhão. Então é isso que a gente vai ver. Paulo repreendendo Pedro e o chamado que nós temos de viver de modo coerente com o Evangelho. Primeira informação que a gente tem está aí no versículo 11, que diz: quando, porém, Cefas, que é o Pedro, veio a Antioquia, resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Pedro é um apóstolo famosíssimo, foi um dos melhores, é um cara muito respeitado. Pedro é um dos grandes líderes da igreja, mas aqui Paulo diz que ele fez alguma coisa que ele se tornou repreensível. Quem conhece mais o Pedro, quem está mais familiarizado com ele, pode pensar: o que foi que o Pedro fez agora? Porque o Pedro, ele é essa figura interessante. Ele é alguém que consegue flutuar entre altos e baixos muito fácil. Quando Jesus estava com os discípulos, e aí Jesus está com eles e pergunta: o que as pessoas estão dizendo a meu respeito? Aí eles ficam falando, um diz isso, o outro diz aquilo e tal. E aí Jesus diz: e vocês? O que vocês falam ao meu respeito? É Pedro quem toma a frente e fala em pleno pulmão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz a ele: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi te revelado por carne e sangue, mas o meu Pai que estás no céu. Aí o Pedro, depois de um elogio desses, achou que tudo que agora saía da sua boca, todos os impulsos que ele tinha, era a boca de Deus. Quando o Senhor falou para os discípulos que ele era necessário ir para Jerusalém, e que lá em Jerusalém ele sofresse muitas coisas, principalmente nas mãos dos líderes religiosos, que Jesus seria morto, mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia, aí brota na alma do Pedro um outro impulso. Só que agora não era Deus, era o diabo. Aí o Pedro vai, chama Jesus no canto, olha a ousadia do Pedro.
chama Jesus no canto e começa a repreender Jesus e diz: não, Senhor, jamais, isso nunca te sucederá. Lição que a gente aprende: avalie os impulsos, sempre à luz das Escrituras. Nem sempre é para ser boca de Deus. Lá no cenáculo, na última reunião com Jesus, Jesus está lá a poucas horas de ser crucificado. Pedro está lá esbanjando confiança, dizendo que ele vai morrer por Jesus, ele está disposto a morrer pelo seu Salvador, mas poucas horas depois, o mesmo Pedro nega Jesus 3 vezes. Quando a gente olha para a história dele, a gente vê que o Pedro, ele é gente como a gente. Alguém que sofre as mesmas ambiguidades da vida, assim como eu sofro, assim como você sofre também. Que em vários momentos da vida chora porque não é aquele que deveria ser. Chora porque pensa aquilo que não deveria pensar. Faz o que não deveria fazer. Promete coisas que não vai conseguir cumprir. Pedro é muito mais parecido com a gente do que a gente pensa. Pedro é esse cara que ele consegue dar respostas sinceras de quebrantamento em momentos apropriados da vida, mas que em outros vários momentos ele não consegue converter isso em um amor sincero ao próximo. É só a gente analisar o que está escrito em Atos 11, o famoso caso de Cornélio. Cornélio é um gentil e o Pedro foi chamado para pregar para o Cornélio. Cornélio está feliz, está motivado, chama amigos, chama os familiares, tudo para ouvir a mensagem de Pedro. Quando Pedro chega, é para ele pregar o evangelho. Ele diz: eu vim, mas vocês sabem que não era para eu estar aqui. Porque a nossa lei diz que eu não posso sequer visitá-los. E parece que Pedro lutou ainda muito tempo com esse espírito nacionalista. Parece que o Pedro lutou ainda... O Pedro, ele tinha um ranço gaúcho. Ele achava que era o melhor. E ele levou tempo para se livrar desse espírito separatista, porque aqui em Gálatas 2, anos depois do episódio de Atos 11 com Cornélio, Pedro erra de novo e pisa na bola feio. Os versículos 12 e 13 nos mostram o que estava acontecendo. O Pedro está em Antioquia, que era uma igreja de maioria gentílica, ou seja, de maioria não judaica, e ali tinha crente de tudo que era tipo, assim, várias culturas. Eles estavam ali partilhando a mesa, coisa que no Antigo Testamento era muito mais do que uma refeição. Partilhar a mesa, sentar junto, era sinal de aceitação, comunhão. Lembro que Jesus várias vezes foi acusado por causa disso. Era muito mais do que simplesmente comer junto. Era um sinal de aceitação, de comunhão, de pertencimento. E o Pedro está ali, curtindo o momento, tomando uma Coca-Cola, comendo o que tem de melhor, assim, partilhando as coisas da vida, desfrutando de conversas despretensiosas. O clima tá legal, só que tem pessoas que ainda não chegaram. Tem pessoas a chegar. E o versículo 12 diz que alguns da parte de Tiago, provavelmente esse pessoal do versículo 12, era um pessoal que tinha horário para chegar. Então imagina, mesa posta, todo mundo feliz, todo mundo alegre, e o pessoal da turma de Tiago, horário para chegar. Daqui a pouco Pedro começou a olhar no relógio e disse: tá bom, mas se esse pessoal que está vindo me ver com essa turma aqui, vai dar problema. Pedro foi se afastando, de modo que quando os que vieram da parte de Tiago chegaram, o Pedro estava longe já. Os gentios estavam de um lado, o Pedro estava do outro, como se nem conhecesse eles. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito feio. Porque o Pedro está abrindo mão da liberdade que ele tem em Cristo. Pedro está abrindo mão da comunhão com os gentios. Pedro está abrindo mão da unidade da igreja, porque o Pedro sabe que Deus não tem uma nação em específico. Que agora não há judeu, grego, brasileiro. Os muros que separavam essas nações ruíram em Cristo, mas que Deus tem um povo. E que esse povo é de todas as línguas, tribos e nações. E o Pedro sabia disso. A gente viu semana passada no Concílio de Jerusalém como que o Pedro foi decisivo para a conclusão, para o desfecho da reunião. Ele mesmo afirmou: não há distinção entre judeus e gentios, a salvação é exclusivamente pela graça. Mas o Pedro abre mão de tudo isso. E a Bíblia diz que ele abre mão de todas as suas convicções porque o Pedro está com medo. Pedro está com medo do que o pessoal vai pensar. Pedro está com medo do que essas pessoas vão falar.
Pedro está com medo de perder o prestígio, está com gentil, não está com a alta cúpula de nada, está com os Zezinhos que converteram ali, pessoas. Pedro está com medo de perder o prestígio que ele tem, está com medo de se tornar impopular entre os cristãos de Jerusalém. E Pedro era um líder. Pedro era um grande líder. E o que os líderes fazem? Líderes lideram. Líderes influenciam. E o versículo 13 diz que outros judeus começaram a se afastar também. Por conta dessa atitude de Pedro, outros crentes de origem judaica viram isso, começaram a se afastar também. Pedro está se afastando dos gentios, vamos se afastar também, porque não sei, o Pedro está fazendo, aquele que é a nossa referência está fazendo isso, vamos fazer também, vamos nos afastar. E é claro que essa atitude pública de Pedro, com certeza levaria outras pessoas a pecarem também. A gente vê que mesmo quando um gesto, mesmo quando um comportamento de um grande líder, mesmo que isso fira o evangelho, isso influencia outras pessoas também. É comum grandes líderes terem os seus erros amenizados, em alguns casos até normalizados, só por causa da posição que ocupam. Isso aqui foi uma coisa tão estranha, tão ruim, que o versículo 13 diz que até o Barnabé, que era um dos melhores pastores da igreja, o Barnabé entrou na onda também. Talvez o Pedro agiu por medo da parte de Tiago, esses que foram influenciados por Pedro, foram influenciados talvez por medo do próprio Pedro, porque o medo faz isso com a gente. O medo ele desequilibra as nossas emoções. O medo faz com que a gente esqueça das nossas convicções. Às vezes é o medo de perder um bom emprego, que pessoas abrem mão de suas convicções e fazem coisas que elas não deveriam fazer. Pais que, por medo de suas famílias passarem necessidades, ferem princípios que antes se pareciam uma coisa inegociável. Isso afeta igrejas também. Pastores que, por medo de membros saírem zangados, abrem mão de princípios inegociáveis do evangelho e tornam o evangelho menos inofensivo. O medo está na minha vida, o medo está na sua vida de modo muito mais presente do que a gente gostaria de admitir. E muitas vezes a gente não sabe lidar com ele. E muito provavelmente seja o medo que esteja te impedindo de você ser aquilo que o Senhor quer que você seja. Talvez é o medo que esteja te impedindo de você ser aquilo para o qual o Senhor lhe chama. Talvez seja o medo de perder a aceitação das pessoas. Os amigos de infância, o que vão pensar quando aquele cara ali converter? Medo do que as pessoas no trabalho vão dizer, o que o fulano agora é crente? Medo talvez de perder alguma promoção no trabalho. Isso acontece. Mas é um medo que faz isso com a gente. São esses medos que mexem com as nossas convicções, com os nossos princípios, com as nossas decisões. E em muitos casos, nos fazem tomar atitudes que estão em desacordo com o Evangelho. E essa é a repreensão de Paulo no capítulo 14. Paulo não está cobrando de Pedro etiqueta. Paulo não está cobrando de Pedro bom comportamento. Pedro, seja educado. Tadinho dessas pessoas, são os miseráveis, não têm o que tu tem. Não moram na pomposa Jerusalém. Paulo está cobrando porque o Pedro está ferindo um princípio do Evangelho. E quando Paulo faz isso, ao repreender Pedro, Paulo está nos ensinando que ninguém, absolutamente ninguém, está acima do Evangelho. Semana passada a gente falou que nenhuma tradição, por melhor que fosse, está acima do Evangelho. Agora o Paulo está nos ensinando que ninguém, pessoa alguma, está acima do Evangelho. Você pode ser Pedro, você pode ser um dos 12, você pode ter andado com Jesus 3 anos, você pode ter sido testemunha ocular da ressurreição, você pode ter comido do pão que multiplicou, você pode ter bebido do vinho que antes era água, você pode ter ouvido o sermão do monte na primeira fileira, você pode ter pregado para milhares de pessoas e milhares convertidos, você pode ter expulsado demônios, mas se você fizer alguma coisa que vai contra o Evangelho, você precisa ser repreendido. Nada. Ninguém está acima do Evangelho. Nada te dá o direito de perverter o Evangelho. Paulo é claro nisso.
Paulo já havia dito para eles, sendo que sou. O dia que eu falar para vocês um evangelho diferente daquele que eu vos tenho pregado, que eu seja amaldiçoado por vocês. Que vocês me considerem como anátema, porque nada e nem ninguém tem o direito de perverter o evangelho. E o Paulo continua repreendendo Pedro. As coisas avançaram, o clima ficou tenso. Paulo continua repreendê-lo e lembra que em Cristo nós todos somos iguais. Nenhum aspecto cultural, etnia, ou seja lá, o que for, nos coloque em uma posição de mais filho de Deus do que um outro filho de Deus. Somos todos igualmente filhos do Eterno. Aí Paulo diz, isso porque nós não somos justificados de acordo com a nossa etnia, de acordo com as nossas obras, de onde a gente veio, não. Mas que nós somos justificados mediante a fé em Cristo, isso basta. Doa a quem doer. Custe o que custar. A justificação é mediante a fé em Jesus Cristo, e isso basta. Olha o que ele diz no versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. De novo, Paulo retoma a esse assunto. E a gente vai ver no decorrer das exposições que frequentemente a gente volta a esse ponto. A exclusividade do Evangelho. Que a graça de Deus é absoluta, ela é única, ela é suficiente. E Paulo nos ensina que frequentemente a gente precisa ser lembrado disso. Eu lembro de Lutero, ele diz, a gente precisa para pregar para nós mesmos todos os dias, porque todos os dias eu me esqueço do Evangelho. Paulo está fazendo isso, retomando essa verdade fundamental e essencial da nossa fé. E como a gente precisa se lembrar disso. A gente vê que tem pessoas que até começaram muito bem, a pessoa converteu a Cristo, a pessoa desce as águas com um profundo senso de indignidade, com um profundo senso de que ela não presta, de que ela é uma pessoa depravada, de que de fato é só a graça do Senhor para mudar o estado atual da sua vida. Aí ela converte. Ela vai caminhando. Deus vai limpando. As coisas vão se ajeitando. Os pecados vão sendo abandonados. O caráter é moldado. A pessoa começa a ficar boa. E com o passar do tempo, de fato, ela é uma outra pessoa. Coisa comum. A gente se esquecer de que não há mérito algum nosso nisso. Mas a justificação aconteceu há tanto tempo que às vezes a gente nem lembra mais. A gente acha que ficou bom por conta própria. Aí a gente começa a estabelecer um monte de critérios. A gente começa a fazer um monte de lista. A gente começa a fazer um monte de exigência para as outras pessoas. E tão rápido o Evangelho da Graça deu lugar à autojustificação. Facinho, o Evangelho da Graça se esvaiu entre os nossos dedos e nos tornamos pessoas legalistas. Conheço um bando de legalista que um dia pregava só o Evangelho da Graça. Foi só ter ficado bom que esqueceu rapidinho. Por isso que Paulo, a gente não pode se esquecer disso. Frequentemente a gente precisa ser exposto a essa verdade. Os irmãos estão me ouvindo bem? E é impressionante como que a gente gosta desse tipo de coisa. Geralmente a gente acha que estabelecer um monte de critério é a gente ser mais espiritual, é a gente ser mais responsável. Jesus pegou muito leve, isso aqui que é o certo. Mas na realidade a gente está reduzindo a obra de Cristo. E a gente também está subestimando a profundidade do nosso pecado, a ponto de a gente achar, a ponto da gente ter a ousadia de pensar que obras humanas são suficientes para nos salvar. Mas não, meu caro amigo, não, meu caro irmão. Nenhuma obra é suficiente para nos justificar diante de Deus. Por isso que Paulo, toda hora ele está insistindo, sequência do versículo, a justificação é mediante a fé em Cristo Jesus. A justificação não é pelas obras, a justificação é pela fé em Cristo Jesus. A justificação que é esse ato pelo qual Deus nos declara justo. Declara justo todo aquele que crê em Jesus. Não existe cristão mais justificado do que o outro, o sangue é o mesmo. O sacrifício foi o mesmo. E ninguém exigiu mais sangue de Jesus. E uma vez que nós fomos atraídos a Cristo, fomos justificados.
Todos os nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário, os que nós cometemos antes da conversão, os posteriores, aqueles que a gente nem imagina que está pecando, todos esses pecados foram perdoados na cruz do Calvário. A conta foi paga, o extrato de dívida não existe mais. A conta está paga. E ser justificado é muito mais do que ser perdoado. Porque a gente, voltando a pecar, voltaria a ser culpado novamente, mas a justificação ela é definitiva. O juiz deu a sentença absolvido. E não há juiz maior do que o juiz que deu essa sentença. A conta está paga. A dívida está paga. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E essa verdade ela é tão escandalosa, mas tão escandalosa, que é isso daqui, para a gente pensar que isso daqui é um ensino perigoso. É uma graça tão escandalosa que a gente está, isso daqui, de achar que isso é um ensino leviano. De que, se é dessa forma, Cristo se torna um agente do pecado, um ministro do pecado. Os judaizantes pensavam isso. Eles pensavam dessa forma. É por isso que Paulo diz, no versículo 17, mas se procuramos ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos achados também pecadores, dar-se ao caso de ser Cristo ministro do pecado? É claro que não. Paulo está dizendo que se a justificação pela fé em Cristo induzisse o homem a pecar, significaria que Cristo seria um agente do pecado. Você acha que foi? Você acha que Jesus é o ministro dos teus pecados? É o agente? É o motivo pelo qual você peca? Claro que não. E quando a gente rejeita a justificação pela fé, ao anular a graça de Deus no versículo 21 que Paulo diz, é chegar à conclusão de que a morte de Jesus foi em vão. Que os açoites, que a coroa de espinho, os cravos, a solidão no Getsêmani, o abandono dos discípulos, um amigo próximo, aquele que sentava à mesa com ele, o trai. O outro que jurou amor eterno, o abandona. E o pior de tudo, ter bebido da ira de Deus. Tudo isso seria em vão. Mas Paulo está dizendo, Cristo não é ministro do pecado. E a sua morte também não foi em vão. Cristo vive. E ele vive em nós. É por isso que o Paulo pode dizer, estou crucificado com Cristo. Versículo 20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo está dizendo que a vida cristã não é uma tentativa da gente tentar imitar Jesus pelas nossas próprias forças, pelo nosso próprio braço, mas é a vida de Cristo sendo manifestada em nós pelo poder do Espírito Santo que agora habita na vida de todo aquele que crê no Senhor Jesus. Louvado seja Deus por isso. Quando Paulo diz, já não sou eu quem vive, o Paulo está falando desse eu cheio de si mesmo. Esse eu todo autossuficiente, cheio de vaidades, avarento, imoral. Esse foi crucificado com Cristo para que em Cristo ganhássemos uma nova vida e uma nova identidade. E essa vida que agora nós vivemos em Cristo, nós vivemos pela fé. O ensino todo é, fomos justificados pela fé, santificados pela fé, e nós perseveramos pela fé naquele que nos amou. Perseveramos na fé naquele que um dia entregou a sua própria vida para nos salvar. Perceba o caminho que Paulo vem construir com muito cuidado. Primeiro, Paulo expõe a nossa incoerência, a nossa fragilidade, a nossa instabilidade, de quantas vezes os nossos medos falam mais alto do que as nossas convicções, mas que a gente conserta isso, a gente conserta a nossa incoerência, lembrando que nós somos justificados unicamente pela fé em Cristo Jesus. Essa é a maneira mais efetiva de nós levarmos uma vida coerente com o Evangelho. Uma vida coerente com o Evangelho não vem apenas pelo esforço moral, mas através de uma lembrança contínua de um fundamento da nossa fé, que nós fomos justificados pela fé em Cristo.
E viver à luz dessa verdade é reconhecer que nós mesmos não há mérito algum, de que tudo que nós somos diante de Deus é pela graça. Tudo aquilo que nós temos, recebemos dele. Não há espaço para reivindicações. Não há espaço para nós declararmos alguma coisa, cobrarmos alguma coisa diante do justo juiz. E quando essa verdade é vivida, quando ela é mantida em nossa consciência, quando a cruz de Cristo permanece exposta diante dos nossos olhos, é quando as nossas vaidades perdem o seu poder. É quando o orgulho, que frequentemente insiste em dar as caras, ele é desarmado. Quando a nossa autossuficiência ela começa a se esvaziar. Quando o pecado de fato vira o meu inimigo. Quando eu de fato odeio o pecado com todas as forças da minha vida. E por mais que em alguns momentos o pecado possa me vencer, ele não me define mais. E quando eu peco, eu choro diante de Deus, porque eu não sou quem eu deveria ser. Porque é impossível nós contemplar a cruz de Cristo e ao mesmo tempo nós negligenciarmos a nossa santidade. Diante do Cristo crucificado, todos nós estamos nivelados. Não há crente de primeira classe. O que há são pecadores que foram alcançados pela graça do Senhor. E esses pecadores que foram alcançados pela graça do Senhor ganharam uma nova identidade. É por isso que você é um novo homem em Cristo. É por isso que você é uma nova mulher em Cristo. E isso é obra do Senhor. É o Espírito Santo que opera a sua obra nas nossas vidas. Louvado seja Deus por tudo isso. Eu quero encerrar esse sermão. Uma palavra para aquele que ainda não é crente. É fato que todos nós, bons e maus, colocamos a nossa confiança em alguma coisa. A gente pode colocar a nossa confiança na nossa moralidade. A gente pode colocar a nossa confiança no nosso emprego, no nosso saldo bancário. Ou seja lá, em quem ou no que a gente queira colocar a nossa confiança. Mas a realidade é que mais cedo ou mais tarde, isso vai se revelar insuficiente para sustentar o peso dos nossos pecados. Mais cedo ou mais tarde, isso vai se revelar insuficiente para suportar toda a culpa que a gente carrega. E para resolver isso, o menino nasceu, como foi pregado. Para resolver isso, Jesus abriu mão da glória que tinha com o Pai. O Verbo encarnou. Jesus nasceu. Viveu e morreu entre pecadores. Foi exposto ao maior sofrimento que alguém poderia passar, que era a morte por crucificação. Absorver e beber até a última gota da taça da ira de Deus em favor do seu povo. Cristo pagou a conta e somente Cristo é suficiente para nos livrar da culpa e o peso do pecado. É por isso que confessar Cristo como nosso Salvador é a melhor decisão da nossa vida.